Estamos definitivamente na reta final de 2024. Eu não sei se isso te assusta ou se te alegra. Para mim, traz um sentimento de dever cumprido, ao mesmo tempo que um cansaço muito grande. E é sobre isso que a gente vai falar, porque às vezes, até para a gente realizar aquilo que a gente gosta, inclusive gravar o meu podcast pode ser um exemplo, isso se torna muito difícil nessa reta final desse ano. Por que é tão difícil a gente dar aquele gás final para finalizar os nossos trabalhos, os nossos projetos e iniciar um novo ano de alma leve, cabeça erguida, enfim, pronta para seguir em frente? Mas antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo, eu sempre falo isso. Eu espero que você esteja bem aonde você estiver, em qual país você está me ouvindo agora. Inclusive, deixem aqui nos comentários de onde, de qual país, de qual lugar você está me ouvindo, porque eu sei que esse podcast já rompeu barreiras, já chegou fronteiras, já chegou em outros países. E isso me alegra muito, isso me deixa muito orgulhosa, muito feliz. E, de verdade, esse é um projeto que alegra o meu coração e eu me sinto muito, muito, muito feliz que vocês estão comigo, junto de mim, fazendo esse sonho crescer, prosperar e chegar em mais pessoas. Então, sejam muito bem-vindos novamente. E vamos lá, minha gente, vamos falar sobre cansaço, final de ano. Hoje é a última terça-feira, aliás, a penúltima terça-feira do ano. Ainda temos a terça-feira, véspera de Ano Novo. Estamos na véspera de Natal hoje. E você que é meu ouvinte fiel, está aqui me ouvindo em véspera de Natal, fazendo a sua ceia, preparando as coisas, a casa, presente, tudo, aquela loucura de final de ano. Mas não deixa de me ouvir, tá? Tá só áudio, você não precisa parar para estar assistindo nada. Facilita a sua vida. Para aí. Aliás, não para. Coloca o fone de ouvido, ou então bota o telefone para tocar, mas ouve esse podcast, avalie esse podcast, dá as 5 estrelas se você ainda não avaliou. Por favor, isso ajuda muito, muito, muito fazer esse podcast crescer, para essa plataforma entender que esse episódio é bom, que esse podcast é bom e fazer chegar a mais pessoas. Se você me ouve pelo YouTube, dá a sua curtida, compartilha esse episódio, deixa o seu comentário, por favor, isso ajuda muito e se inscreve no canal também, tá? Se inscreve no canal, porque aqui no canal você vai ter outros conteúdos para além de todas as reflexões, piras, histórias que eu conto aqui no podcast. É isso, minha gente. Olha, deixa eu dizer para vocês, eu tenho sentido um cansaço bem grande, porque esse ano foi um ano de muita coisa. Muita coisa aconteceu. Eu tive muitos picos de realização, de alegria e também muitas descidas drásticas ao fundo do poço que me fizeram amadurecer, que me fizeram me autoconhecer e criar novas ferramentas emocionais importantes para que eu chegasse ao final desse ano e pudesse avaliar ele como um bom ano. Porque apesar dos pesares, e aí eu vou utilizar até a trend do Instagram, teve uma trend que eu não sei se ainda está viralizando ou não, nem fiz o meu post, que era assim, mais ou menos assim, como é que eu vou ser triste esse ano se aconteceu tal e tal coisa? E vai sendo listada uma série de coisas que a pessoa fez, conquistou e foi feliz. Isso é maravilhoso, isso é muito importante, porque sim, a gente precisa valorizar cada passo que a gente dá. Inclusive, o último episódio foi falando sobre isso, sobre microsonhos, né? Isso faz parte desses microsonhos que a gente vai realizando ao longo da caminhada.
E é importante a gente reconhecer, valorizar, porque isso nos motiva a continuar, nos dá um gás a mais para dizer, eita, poxa, eu consegui, ó, consegui realizar, consegui fazer, então eu posso dar mais, eu quero dar mais. E aí as coisas fluem, acontecem e seguem da melhor forma. Só, minha gente, no entanto, porém, entretudo, contudo, a vida não é somente felicidade, e a gente sabe disso. As redes sociais, elas são ao mesmo tempo que um gatilho para despertar sentimento de comparação, essas coisas todas, ela também nos ilude, de certa forma, de que a vida é bela somente pelas coisas felizes e sucesso e tudo mais. E não é assim. Coisas ruins acontecem também. Só que não ruim, eu não gosto muito dessa palavra mais, porque tudo vale a pena quando a gente tem um olhar de oportunidade. Quando a gente olha para o problema, enxerga nele uma oportunidade de crescimento. Então, só é ruim se você reagir de uma forma não produtiva diante do desafio. E aí sim se torna ruim. Eu perdi o meu pai esse ano, no início do ano, no carnaval. Eu, em janeiro, tive uma crise de ansiedade muito forte que me fez me afastar das redes sociais por um mês, mais de um mês, e logo em seguida meu pai faleceu. Então, foi uma sucessiva de acontecimentos que me fizeram ir no fundo do poço mesmo, emocionalmente falando, em outros sentidos. E eu tive que ir me reerguendo ao longo do caminho, avaliando cada coisa que estava acontecendo, para que eu não sucumbisse. E eu precisei resgatar os meus sonhos. Eu precisei olhar para mim e dizer: peraí, Janaína, tudo bem, está acontecendo isso agora, é muito ruim. Perder uma pessoa que você ama não é nada legal, não é nada bom, isso realmente é ruim. Mas o meu pai, no caso, ele não gostaria de me ver me afundando num luto, porque ele partiu, né? Então, assim, eu com certeza absoluta ele não iria gostar de me ver sucumbindo. Ele iria gostar de me ver realizando sonhos, indo além do que ele foi, mais além, né? Porque eu já consegui ir além do que ele conseguiu ir em questões de conquistas materiais e, enfim, de acesso, eu consegui. E ele viu isso, e ele vibrou comigo, e ele esteve presente nesses momentos. Então, eu precisei resgatar esses momentos, essas memórias, para me fortalecer e ir adiante, e não desviar o foco. Qual era o meu foco? O foco era eu me trabalhar internamente para conquistar sonhos mais ousados na profissão que eu estava almejando naquele momento, fazer essa transição de carreira, ter sucesso nessa transição de carreira, e eu fui com tudo. Ao mesmo tempo que eu estava vivendo o luto, eu também estava, lógico, eu parei, eu tive que parar para poder me reorganizar, mas depois eu voltei com tudo para o trabalho, voltei para fazer os meus conteúdos, na época de conteúdo de marketing, fiz 3 oficinas presenciais, oficinas não, um workshop, 2 oficinas presenciais, eu consegui tirar projetos do papel, inclusive este podcast. Este podcast, minha gente, não é à toa que eu sempre falo isso, e eu vou repetir isso sempre, porque é a verdade. Esse podcast foi uma das minhas maiores conquistas desse ano. Eu poderia ter passado adiante, ter fechado os olhos, dizer não, não é o momento, não é para agora, deixa para depois, quando eu tiver uma estrutura, quando eu tiver o meu estúdio de gravação, quando eu puder fazer episódios com convidados. Se eu tivesse esperando o momento perfeito, ideal, para poder realizar esse sonho, provavelmente eu não estaria aqui no 46º, se eu não me engano, episódio desse podcast. Com certeza eu não estaria muito melhor na minha oratória, na minha comunicação, na minha desenvoltura profissional, porque eu tinha me paralisado lá nas condições não ideais que eu estava naquele momento. Mas não,
Mesmo diante das dificuldades, eu fui lá e fiz. E hoje eu estou aqui falando com vocês e contando essa história. E por que eu estou contando isso? É para me gabar? Não, não é para me gabar. Embora eu fico muito feliz por ter dado esses passos. Eu valorizo a minha caminhada e eu hoje faço isso depois de, a duras penas, não ter feito isso antes e ter sofrido muito. Então hoje eu valorizo, sim, falo isso com muito orgulho, já vislumbrando um futuro ainda melhor em um estúdio de gravação com convidados, já vislumbro tudo isso, mas eu falo desses episódios para vocês para explicar o motivo do meu cansaço e para dizer para vocês que, assim como vocês, eu sou uma pessoa comum, com problemas comuns, mas que é cheia de sonhos e sonhos ousados. Então, assim como você que me ouve agora, eu não tenho uma vida perfeita, eu não sou perfeita, eu não tenho todas as condições ideais que eu gostaria, mas eu não desisto, eu não deixo de fazer, eu não abro mão de continuar caminhando, de continuar vivendo, sabe? Eu não abro mão, porque viver é bom demais. Eu que vivi esse luto esse ano, e ainda sinto, porque não tem como não sentir, meu Deus. Mas com a partida do meu pai, eu valorizo muito mais a vida. Eu, eu consigo enxergar com mais profundidade o sentido da vida. E o sentido da vida, minha gente, não é ficar preso no sofrimento, não é ficar paralisado pelo medo, não é ficar você esperando as coisas acontecerem, caírem do céu, assim, do seu colo. Não é isso. O sentido da vida é você conseguir olhar para ela com coragem, dizer: eu vou caminhar, eu vou fazer o que me é possível e ter muita, muita fé, seja qual for a sua religião, a sua espiritualidade, mas que você tenha, acima de tudo, muita fé. Fé em Deus, para conseguir conquistar o que você quer. Então, assim, isso é eu não abro mão disso, eu não abro mão. E eu estou aqui hoje falando com vocês, a minha mente, pelo cansaço que eu estou, de ter vivido esses altos e baixos, todo esse furacão, toda essa revolução, ainda está um pouco sequelada de tudo isso que eu vivi. Eu estou aqui gravando esse episódio, mas a minha mente estava dizendo assim, poucas horas antes, dizendo: não, Janaína, não grava. Vai sentar ali, ó, assistir uma série, vai descansar. Você já trabalhou muito hoje, acordou às 4 horas da manhã, já fez muita coisa. Descansa, já está, ó, final de ano. Para que você vai gravar um podcast? Isso é a nossa comunicação interna autossabotadora. E eu não dou mais ouvido a essa comunicação interna, esses pensamentos sabotadores. Às vezes eu dou também, tá? Não quero ser a perfeitona aqui, não. Às vezes eu dou, mas hoje eu estou muito consciente, muito mais consciente. Então, quando vem esses pensamentos, opa, peraí, você está querendo me fazer desistir de algo que é muito importante para mim. Você está querendo me auto-sabotar e eu não vou deixar. E eu vim, mesmo cansada, gravar esses episódios para finalizar esse ano com chave de ouro. Eu comecei e eu vou terminar. E isso é um desafio interno para mim. É um desafio mesmo para não abrir mão do que é muito importante, não me dispersar nas redes sociais, não me deixar ir nas coisas que não vão me agregar e focar naquilo que é importante. Então, essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, eu não sei como você tá, eu não sei como foi o seu ano, eu espero que você não tenha tido perdas humanas, né? Assim como eu tive, mas independente se teve ou não, se foram perdas materiais ou não, que você consiga se reerguer, que você consiga olhar para esses desafios, para esses momentos mesmo de dor e sempre olhar com o olhar do aprendizado, da oportunidade, porque é isso que é, ao final de tudo, é isso que é.
é uma oportunidade para a gente se reavaliar, é uma oportunidade para a gente fazer diferente, é uma oportunidade para a gente mudar o que precisa, para a gente pedir perdão, para a gente se reconciliar, se reconectar. É uma oportunidade. Então, o desejo meu, do fundo do coração, para todas as pessoas que me ouvem, que cruzarem o meu caminho, é que estejam abertas para olhar para a vida como uma oportunidade. E cada coisa que acontecer, cada momento que acontecer na sua vida, você esteja com essa cabeça de aprendiz, de curiosidade, de intenção, de opa, peraí, isso é um momento de eu parar, refletir, reorganizar, voltar, dar uns passinhos para trás. Foi o que eu fiz agora no final do ano para poder concluir o que eu precisava concluir. Eu precisei dar uns passos para trás e está tudo certo. Ano que vem também já reorganizando a minha vida, já tem coisas que eu vejo que eu preciso também retroceder. E não é retroceder para voltar ao que era antes, é retroceder estrategicamente para pegar impulso e pular ainda mais alto, voar ainda mais alto. É nesse pensamento que você tem que finalizar o seu ano. Não pensa, eu estou voltando aqui para onde eu estava, meu Deus, eu estou retrocedendo, o que é que eu fiz da minha vida? Não, não fica nesse tipo de pensamento, de vitimista, não fica. Está retrocedendo é para pegar impulso e voar mais alto, ok? É isso. Então, cansaço é normal. Eu estou cansada igual a vocês. Eu não queria estar gravando esse episódio hoje pela minha mente, mas o meu coração, a minha vontade, o meu desejo falou mais alto e eu vim aqui falar com vocês, deixar essa mensagem do fundo do meu coração. E eu espero que você passe um Natal muito feliz, que Jesus renasça no seu coração, que ele possa ser inspiração para que você siga o seu caminho, mude as suas relações, mude a sua perspectiva de vida e se torne uma pessoa melhor para você e depois para o mundo. Tá bom, minha gente, eu espero que tenha feito sentido, que vocês tenham gostado desse episódio. Um cheiro muito grande e até o episódio pré-ano novo, tá? Semana que vem tem episódio, fica aqui comigo, tá bom? Um cheiro e até semana que vem.